Bom, vamos lá, pessoal. Eu resolvi hoje, ao invés de responder lá no Instagram, as questões relacionadas, né? Como você vê o seu quadril, como você sente o seu quadril, resolvi responder hoje aqui no YouTube. Vai ser um vídeo um pouco mais extenso, e eu acredito que não vai ser o único que eu vou fazer relacionado ao quadril. Eu vou colocar para vocês a minha impressão pessoal relacionada ao meu desenvolvimento com o meu quadril. E também vou colocar uma impressão como observadora, né? Como eu vejo e como eu ando percebendo ao longo desses anos, né? São agora 20 anos, né? De carreira, e sendo 16 dele voltado especialmente para a sala de aula e vendo algumas mulheres em várias faixas etárias, né? Se desenvolver e desenvolver o seu conhecimento relacionado ao quadril. E, bom, vamos começar, né? Vamos por partes. Lá no Instagram, quando eu coloquei, eu gostaria de saber qual era a sua relação com o seu quadril. Que relação que você mantinha com esse lugar, né? Com esse quadril, que eu falo que ele é tagarela, que ele é falante, que ele é um universo de possibilidades, né? Ele é o centro da vida, é a sua base, é a sua criação. E muita menina colocou que a relação que ela tem é de amor e ódio. Não tive nenhum menino respondendo, mas serve também para os meninos. Por favor, coloquem para mim também qual é a sua relação com o seu quadril. E eu não falo quadril somente a anca, né? O seu assoalho pélvico, os seus órgãos, o seu abdômen, seu ventre, no caso das meninas, né? Como é que é a sua relação mesmo com todo o seu assoalho pélvico, né? Talvez aí fica aí agora um pouquinho mais extenso e você consiga me responder melhor como você se sente relacionada a ele. Bom, antes de falar sobre a relação amor e ódio que eu tenho com o meu quadril muitas vezes, né, que nós temos com o nosso quadril muitas vezes, eu gostaria de falar com vocês primeiro com a nossa construção, né, como é construída essa nossa relação não só com o nosso quadril, mas com todo o nosso corpo, né? Então, assim, tudo na nossa vida inicia-se na infância, a partir de observação e de como a gente recebe algumas informações, algumas coisas dos nossos grandes da vida, né? Nós somos educados sempre por alguém, seja de forma verbal, visual, né? Ou mesmo na questão sinestésica, sentindo o próprio ambiente, e a forma como a gente recebe isso vai influenciar completamente em como a gente vai se construir aí, como a gente vai ser na nossa vida adulta. Então, dentro da nossa sociedade, o quadril é um lugar de criação, né? Mas de criação não na forma poética de se dizer. Dentro de uma sociedade patriarcal, nós temos o quadril aí como um lugar onde se pode fazer menino, cuidado com isso aí. Cuidado que você pode engravidar. Quando a gente é mais jovem, não mexe, tira a mão daí. Não pode mexer, Deus não gosta, Deus castiga. Ou fecha as pernas, porque você é menina, você não pode andar de perna aberta. Isso, eca, xixi, eca, não pode, eca, cocô, enfim, isso a gente fala, né? Os adultos vão falando para as crianças durante toda a infância, durante todo o crescimento dela. Se tiver algum psicólogo ou psicóloga aí, né, da área de comportamental e quiser fazer um adendo sobre, eu acho que seria maravilhoso. Então, assim, dependendo de como a gente recebe isso, é como a gente vai lidar com esse quadril no futuro. E aí o quadril, ele é um universo, né? Já falei isso nesse próprio vídeo, de possibilidades. Ele, no caso da mulher, é o centro da vida literalmente, é ali onde nasce todas as nossas
os nossos projetos. É ali onde a gente faz a gestação de tudo, e é ali que se cria, se cocria, que, né, nasce, cresce, morre, e enfim. Então, isso eu falo não só dos filhos físicos, tá? Eu falo também dos nossos projetos mesmo, né? Os filhos são projetos de vida, né? Mas os nossos projetos também relacionados ao nosso trabalho, a forma como a gente vive, né? A forma como a gente quer viver, tudo que a gente quer fazer, essa relação está intimamente ligada ao nosso ventre. E, bom, então o que eu senti na minha caminhada é que muitas vezes eu me sentia perdida no meu próprio quadril. Algumas vezes por falta de conhecimento, outras vezes porque eu estava movimentando lugares que ativavam emoções em mim que eu não sabia exatamente o que era, ou que eu não conseguia lidar com aquilo. E que era difícil. Então, às vezes, os movimentos, e eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, aprender o surré, que é um acento vertical, né? Na dança, para mim foi um grande desafio, e porque ele trabalhava exatamente a força do ventre oblíquo e períneo, períneo, né? O ilho-psoas, né? O músculo, o psoas, na verdade, né? No períneo não, o psoas. E quando ele trabalhava, eu me sentia extremamente incomodada. Então, eu estava trabalhando ali algumas emoções e não sabia, alguma falta de força mesmo, uma fraqueza na hora de sustentar esse movimento. Então, foi um movimento extremamente difícil para mim, isso lá no início da minha dança, há alguns anos atrás, muitos anos atrás. Mas foi muito difícil para mim. Imagino que para você também tenha algum movimento, alguma coisa que não tenha sido tão fácil de lidar, né? E aí, a partir daí, eu comecei a buscar um pouco mais de entendimento do meu quadril. Mais tarde, quando eu fui entrar para a sala de aula e comecei a dar aula, eu comecei a notar que as mulheres tinham uma certa trava, né? Algumas certas limitações. E elas vinham de diversas formas, porque elas receberam, muitas vezes, dentro da educação delas, elas receberam aquilo uma informação ou outra de uma forma que, ao invés de ajudar, de uma forma bloqueou aquele conhecimento daquela parte do corpo dela, né? Relacionada à parte interna, que seja a região do períneo mesmo, ou o abdômen, enfim, tudo que engloba, né, o nosso assoalho pélvico. E aí eu acho que começa a nossa relação de amor e ódio, porque vamos pensar juntos aqui. Imagina se você cresceu ouvindo que você não pode mexer o quadril, que você não pode fazer o movimento da bacia de encaixe e desencaixe, porque é feio, porque Deus não gosta de menina que fica dançando assim, se movimentando assim. Muitas vezes a gente é repreendida, sei lá, né, de uma forma tão banal, assim, uma bobeira, né? Minha mãe, por exemplo, eu posso dar o exemplo para vocês, minha mãe demorou muitos anos para começar a dançar, não foi nem para movimentar a pelvis, não estou falando nem da pelvis especificamente, mas para se permitir dançar. Porque quando ela tinha mais ou menos uns 9 anos, ela não lembra muito bem a idade, mas é um relato dela que para mim é fortíssimo. Ela fala que meu avô era comerciante, tinha uma quitanda que tinha um comércio, e ela estava na sala, que a quitanda ficava na frente, tinha a sala de estar da casa, e enfim, e aí algumas pessoas ficavam ali para poder, estavam de passagem, etc e tal. E minha mãe era super jovem, estava passando um forró na rádio. E tinha um adolescente, bem mais velho do que ela, e pegou na mãozinha dela e falou: vamos dançar, Maria de Fátima. E botou o pé dela em cima do pé dele e começaram a dançar, para ensinar ela a dançar o forró, né?
brincando na sala na frente de todo mundo que estava ali na loja naquele dia. E aí meu avô passou e falou assim para ela: Maria de Fátima, pare de dançar agora porque eu não criei mulher para isso. E aí foram quase 60 anos sem a minha mãe se mover para dançar, a ponto dela nem pular carnaval no ritmo do povão. Então, assim, criou nela um engessamento corporal que, né, foi a forma, minha mãe sempre muito disciplinada, uma menina que sempre ouviu o que os pais falavam, né, para ela a palavra de pai e mãe era a ordem, então elas, a vida inteira, na hora de trabalhar o corpo, de se desenvolver fisicamente, corporalmente falando, ela nunca ia para dança, porque ela não foi criada para isso. Então, várias pequenas amarras são colocadas na gente sem que a gente perceba, né? E minha mãe, quando começou a dançar, ela falava assim: agora eu posso dançar, porque isso não tem a ver com a forma como você foi criado. E eu me permito dançar. As limitações, as crenças que o pai tinha, talvez ele não queria que ela dançasse ali exposta ou dançasse com um estranho, mas não tinha nada a ver. Entende aí onde pode começar uma certa amarra e aí a partir daí começar uma relação de amor e ódio. Quando a gente entra para a sala de aula, a gente não sabe muito bem com que emoção, com que amarra, com que bloqueio a gente está lidando. E por esse motivo, cria-se uma relação de amor e ódio, sim, porque você passa a admirar esse lugar, porque você vê que ele realmente existe, porque uma coisa é a gente saber que existe o assoalho pélvico, o quadril, lá, que consiste da sua bacia, grupos musculares, etc, etc e tal. Uma coisa é você saber da sua aula de biologia no ensino médio, no ensino fundamental. Outra coisa é você ter a consciência desse lugar, né? Dessa musculatura, dos músculos que envolvem, você ter a consciência dele, você entender os seus ciclos, você saber quando você está no seu período fértil, né? Quando você está ovulando, quando você vai menstruar, de você entender seus cheiros, se você saber se você está assim, se você está assada, enfim, a questão do seu humor que está completamente relacionada ao seu ciclo, né? O seu vida, morte, vida. A mulher passa por isso, né? Todos os meses, independente de qualquer coisa, se você não tem mais o seu útero, se você não tem mais os seus ovários, independente disso, o seu registro foi feito, o seu registro está feito no seu corpo e você ainda passa pelos ciclos. Então, mesmo você que já não, Dalila, já tô na menopausa, nem sinto mais isso, ainda está em você, ainda tem os seus ciclos, ainda está em você. Bem provável que você ainda fique irritadiça ou um pouco mais vulnerável, mais sensível na época que você estaria na sua pré-menstruação. Então, assim, isso fica no nosso corpo, né? E essa relação dentro da sala de aula, na hora que a gente está fazendo dança do ventre, ela continua. E eu brinco, eu falo assim, gente, ela continua para a vida inteira, porque eu tô no ano de 2020, eu fiz 20 anos de dança o ano passado, esse ano eu vou para 21 anos de dança, e até hoje o meu quadril é um lugar que eu visito e que ele me traz várias outras possibilidades e eu reconheço e conheço vários outros lugares que eu ainda não havia acessado. E tem várias outras emoções que muitas vezes eu não sabia nem que existiam, né? Então, essa relação de amor e ódio, ela existe sim, é muito importante a gente olhar para ela, muito importante mesmo, porque aí tá algumas grandes coisas, algumas das grandes possibilidades que você tem de resolver questões que você muitas vezes nem sabia que existia. Ou que você sabia que existia, que você sabe que existe e que você não quer falar.
mas na hora da ação, na hora do fazer esse passo, na hora do entender esse lugar, na hora de entender esse quadril, aquilo vai amenizando, aquilo vai se transformando do seu corpo para a sua cabeça e para o seu emocional. Então, eu acho que a dança do ventre é a dança que tira a gente dessa zona de conforto, né? E põe a gente para se rever como mulher. Na questão dos meninos, eu acho muito importante. Os meninos geralmente têm uma força maior pélvica, trabalham o abdômen desde cedo, desde sempre, são sempre reforçados e na maioria das vezes, não sempre, mas na maioria das vezes de forma muito positiva, que é para trabalhar, que é para se tocar, que é para se conhecer e isso traz para eles um empoderamento muito grande. Mas eles também são reforçados de forma negativa com relação às mulheres. Então, talvez isso possa afetar muito a forma como ele vê o corpo feminino, a forma como ele vê aquela mulher se movimentar, a forma como ele vê aquela mulher ser quem ela é. Né? Então, e assim mesmo, né? Então, você também que é menino, fala aí, como que você se sente com relação ao seu quadril, ao seu assoalho pélvico? Como é para você esse lugar, né? E dá o seu relato também, se você não quiser colocar o seu nome, me manda no privado, lá no Instagram. E se você quiser, deixa os seus comentários aí embaixo, tá joia? Esse vai ser um papo nosso, espero que vocês tenham gostado. Eu não vi outra forma de falar senão por aqui, o vídeo um pouquinho mais longo. Dá o seu likezinho pra gente aí, a Marhaba agradece. Eu não falei meu nome, né? Sou Dalila Lopes, uma das proprietárias da escola, e aguardo vocês aí no nosso canal. Um beijo grande e partiu, vamos mexer o quadril.